Vamos continuar falando aqui sobre esse caso, né, repercutindo a eleição na Venezuela. Vamos chamar o analista político, especialista em relações internacionais e parceiro de sempre aqui do nosso SBT News, Urian Fancelli. Urian, foi uma eleição regada a muita polêmica, declarações duras de Maduro, sinalizando até mesmo que parecia ser nessa reta final, até mesmo um certo desespero por parte dele. E agora vem esse resultado de cerca de 51% dos votos considerados válidos. Todo o enredo até chegar a esse resultado, qual sua avaliação de tudo isso? Era de fato algo esperado ou ainda realmente pode se levantar algum tipo de suspeita sobre esse resultado? Uma boa noite para você. Oi, Marcelo, boa noite. Era algo esperado, mas, por outro lado, havia também esperança de que o resultado fosse diferente, principalmente esperança para o mundo democrático, que defende a realização de um projeto, uma eleição livre, justa, transparente, que não foi o que ocorreu na Venezuela, né? A gente já há bastante tempo tem alertado, desde que o Maduro ele começou a prender os opositores. Então, em outubro, ele assina aquele acordo de Barbados, no qual 3 meses depois ele já descumpre logo de cara, então desclassifica, né, a instituição eleitoral do país, coloca a Maria Corina Machado, que é a principal líder da oposição, como alguém que estava inelegível, portanto ela não consegue se candidatar, indica outra pessoa, que era a Corina Yoris, o nome é estrategicamente escolhido também, né, para remeter uma a outra, não consegue se registrar e eles encontram no Edmundo Gonzalez uma alternativa. Até então as pesquisas estavam apontando mais de 60% de intenção de votos no Edmundo Gonzalez, então uma rejeição muito grande ao regime do Maduro, que estava bem atrás, mas ele tomou algumas medidas para ter certeza de que tanto as pessoas não comparecessem às urnas para votar. Uma dessas medidas foi impedindo ou dificultando o voto de pessoas que estivessem fora da Venezuela. Existe uma diáspora de mais ou menos 8 milhões de pessoas, no qual 4 milhões pelo menos teriam aí direito a voto, mas não conseguiram, foi cerca de apenas 70 mil eleitores fora do país. Confusões com as sessões também ontem durante as votações, algumas sessões mudaram de nome 4 dias antes da votação, então deixando as pessoas bastante confusas, né, para que elas não encontrassem as suas zonas de votação. E também o fato de que a oposição, ela muitas vezes foi impedida de fazer campanha, então comícios que havia pessoas do governo intimidando, impossibilidade de propaganda na televisão. Então não foi um processo justo que obviamente vai ser contestado, porém é muito difícil falar que algo vai mudar se não houver principalmente uma pressão externa, visto que todas as instituições do país, aquelas internas que poderiam fazer algo, são controladas pelo governo também. Você acredita que existirá essa pressão externa, né? Porque até mesmo alguns ex-presidentes de países das Américas aí tentaram entrar no país, tentaram entrar na Venezuela, mas tiveram voos que sairiam do Panamá em direção à Venezuela, foram proibidos de embarcar, até porque senão o voo não seguiria a viagem, né? Seria uma forma talvez de intimidação. O governo de Maduro alegou que seria uma questão de segurança nacional, por isso o impedimento da entrada deles. Celso Amorim, representando o governo brasileiro, conseguiu acompanhar isso de perto. Então a leitura que a gente faz é a seguinte: Maduro de alguma forma deve enfrentar, deve bater de frente com a opinião pública internacional, ou de fato não vai ligar para o que os demais países podem dizer sobre a eleição? Deve bater de frente, até porque é isso que ele tem feito até então. Ele tem acusado outros países como os Estados Unidos, países europeus, de interferência externa. Teve, assim, alguns observadores internacionais, mas não foram observadores de peso. Sequer foram observadores que podiam circular livremente na Venezuela. Então, quando nós falamos de alguém ou de uma instituição representar um país e acompanhar um processo eleitoral em outro, a gente fala de pessoas que vão ter a liberdade de circular, de ir de uma sessão eleitoral para outra, de conversar com a população. E isso não foi o caso. Até mesmo o Celso Amorim, que
foi lá representando o Brasil, já que o TSE cancelou o envio daqueles 2 representantes depois que o Maduro criticou o sistema eleitoral brasileiro, o Celso Amorim ele não é uma pessoa técnica capacitada para fazer isso. Então, ele tem um papel muito mais simbólico de representar o fato de que o Brasil, como potência regional, está de alguma forma presente na Venezuela, mas ele não pode ser considerado um observador eleitoral técnico. Outros foram banidos também, como você mencionou muito bem, Marcelo. Então, agora eu acredito que cabe a gente avaliar principalmente qual que vai ser o posicionamento do governo brasileiro, porque os indícios de irregularidades, eles têm sido muito maiores do que os indícios de que essa eleição tenha sido algo limpo. Então, estou bastante ansioso para acompanhar qual vai ser a próxima declaração, tanto do Celso Amorim quanto do Itamaraty e do presidente Lula também. As agências internacionais, Urian e amigos que nos acompanham aqui no SBT News, relataram algumas ações intimidatórias em algumas cidades da Venezuela. Por exemplo, em Táchira, ali que é um estado que faz fronteira com a Colômbia, foram registradas intimidações de homens encapuzados que fizeram disparos para o alto em filas de locais de votação. Tem um outro município, Antônio Rômulo Costa, homens não identificados espalharam panfletos com mensagens intimidatórias também próximos aos centros de votação. Obviamente que não dá para atrelar isso ao governo de Maduro, se são ou não pessoas ligadas ao governo de Maduro, mas esse clima de insegurança, esse clima de instabilidade, essa preocupação, essa ameaça, de alguma forma reflete no resultado da urna? Ou seja, mesmo não se tratando de uma eleição obrigatória, você acredita que uma pessoa que poderia votar, talvez na oposição, quando tem esse tipo de ameaça, pode fazer a mudança de voto na hora que fica diante da urna? Eu acredito que, em parte, sim, isso pode refletir, mas não tem como a gente mensurar quanto, né? O mais provável é que a tática do Maduro era a seguinte, de tentar fazer com que o menor número possível de pessoas comparecessem às urnas. Então, até a oposição estava esperando aí talvez um comparecimento de talvez 70%, 80% da população. O que não ocorreu, de acordo com o que disse agora há pouco o Conselho Nacional Eleitoral, parece que foi uma participação de apenas 59%, sendo que grande parte das pessoas que teriam aí a tendência de votar na oposição, elas foram de alguma forma impedidas de votar. Então, uma coisa é você conseguir manipular os resultados finais quando teve uma pequena diferença, né, entre 2 candidatos. Então, eu acredito que se o resultado real tivesse ali sido, de repente, 30%, 40% de diferença entre o Maduro e o González, seria muito mais difícil para o governo tentar, de alguma forma, manipular e mascarar isso do que com uma diferença menor entre 5% e 10%. E isso é algo que, muito provavelmente, o Maduro tentou fazer com que acontecesse. Ele já sabia disso, provavelmente. Não é uma acusação leviana que eu estou fazendo agora. Eu estou falando isso por conta de já há bastante tempo acompanhar o modus operandi do governo Maduro. Então, ele trabalha, assim, com base na intimidação, na prisão de dissidentes políticos. Existem na Venezuela hoje mais de pelo menos 300 presos políticos, sendo que metade deles são pessoas que faziam parte das Forças Armadas do país e acabaram tendo que sair porque de alguma forma se rebelaram contra o governo. Então, de fato, o Maduro ele opera dessa maneira. Quando a gente mostra, fazendo um comparativo agora com 2018, Maduro foi eleito na época com aproximadamente 68% dos votos e agora em 2024 com 51%. Isso seria um sinal claro de que, fato, parte da população venezuelana, de fato, apresenta um descontentamento com a forma como Maduro lida no país? Ou é muito cedo para dizer ou traduzir o que os números das urnas representam? Os números das urnas em um país autoritário, numa ditadura como é o caso da Venezuela, acredito que eles nunca podem ser interpretados de maneira isolada, né? Eu acredito que dá para a gente, pelo menos nesse primeiro momento, olhar para esse resultado como uma
o resultado de uma manipulação de longo prazo que levou a que tudo, né, se desenrolasse dessa forma, mas existe sim um descontentamento muito grande da população do país. Olha só, a Venezuela, aí se a gente juntar o período do Hugo Chávez com Maduro, é um país que perdeu 75% das suas riquezas, do seu PIB. É como se a gente dividisse todo o dinheiro que existe dentro do país em 4 e 3 dessas partes parassem de existir. Então, a população de fato empobreceu muito. A inflação passa aí dos 90% anuais, escassez de muitos produtos. Isso até não é tanto um problema agora, desde que os Estados Unidos aliviaram um pouco as sanções no ano passado, mas existia até então esse problema. Serviços sociais de saúde, de educação, péssimos, assim como de segurança. Então, não existe um motivo claro para explicar por que a população por si só, se não houvesse uma manipulação eleitoral, decidiria pela continuidade desse governo, que foi responsável pela diáspora de 8 milhões de pessoas. A Venezuela é um país latino, no qual as pessoas são extremamente próximas, atreladas, né? Querem ter uma proximidade com seus parentes, com seus familiares. E foi até uma grande bandeira levantada pela oposição agora, de que as pessoas que deixaram o país deveriam voltar caso houvesse um novo governo. Então, é muito difícil a gente entender e aceitar que esse resultado tenha sido alcançado de maneira limpa, Marcelo. Reforçando para os amigos que nos acompanham aqui no SBT News, esse percentual de 51% que foi declarada a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela, e ainda com 80% das urnas em apuração, ou seja, esse número final vai ser alterado, até porque existe ainda uma parcela das urnas que precisa ser contabilizada. Eu quero perguntar para você uma outra coisa, é importante que a gente explique para quem está em casa, não está tão acostumado talvez com a política sul-americana, mas para a gente entender, né, quem foi Nicolás Maduro, qual foi o momento que ele entra para a política ali no país e depois que ele acaba tendo esses contornos, digamos assim, de um ditador, que ele acaba se transformando numa figura com caráter de ditador. Conta pra gente. Isso aconteceu porque foi o seguinte: a Venezuela, no final da década de 90, elegeu como presidente o Hugo Chávez, que defendia ali o socialismo como um projeto de país. Inclusive, hoje, se você perguntar para a maior parte da população, e isso foi feito uma pesquisa pela Mega Análisis, em uma instituição venezuelana, em maio, e essa pesquisa constatou que cerca de 90% da população rejeita o socialismo como sistema de Estado, né? Até porque elas entenderam o que aconteceu na Venezuela quando esse sistema tentou ser implementado por lá. Mas, enfim, o Hugo Chávez ele é eleito no final da década de 90, ele já começa a realizar um pouco dessas políticas que o Nicolás Maduro deu continuidade posteriormente. Então, muita centralização do poder, ou seja, ele devagar, ele ia lentamente enfraquecendo as outras instituições, o judiciário, o legislativo, para cada vez ele mandar mais, para ele ter mais poder de tomar as próprias atitudes, as próprias ações no país. E o Hugo Chávez, a Venezuela ela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, algo que aconteceu durante o governo do Chávez também foi de haver uma ocupação do Estado. E o que significa isso? Que indicados políticos começam a tomar conta. Então, o governante ele quer se manter no poder e ele começa a criar todo um grupo ao seu redor, colocando essas pessoas em posições que são confortáveis, dando emprego, para sempre ter o apoio dessa elite que está ali em volta e ele ficar no poder. Então, isso mais ou menos aconteceu lá, inclusive com a própria indústria do petróleo do país, o país que também errou ao não diversificar a sua economia, então dependeu unicamente do petróleo, que isso é bastante perigoso, porque fica vulnerável a choques externos, ao próprio preço do petróleo também, não soube investir, então houve aí esse problema estrutural que foi criado durante o governo do Chávez. Aí, fora isso, começam também tendências autoritárias. O Chávez ele fica doente, então o Maduro ele assume interinamente, é eleito em 2013, e então é a partir de 2013 que a gente pode falar que a Venezuela ela se torna um país ainda mais
autoritário. Então, o Maduro, diferentemente do Hugo Chávez, ele não é uma figura muito carismática. Então, para compensar também essa falta de carisma, né, ele não conseguia despertar aquilo que o Chávez despertava na população, ele parte para um autoritarismo ainda maior. Então, o país, de fato, ele se torna uma ditadura durante o governo Chávez, com muitas repressões, com violência mesmo. Ele controla as Forças Armadas, ele tem um processo hoje do Tribunal Penal Internacional contra ele. Grupos de direitos humanos avaliam que mais ou menos 43 mil pessoas tiveram seus direitos humanos violados por conta das políticas do Maduro. Existe até um processo do Departamento de Justiça norte-americano contra ele. Então, ele é essa pessoa que, além de todas essas características autoritárias, acaba não entregando aquilo que precisa para a população no quesito aí de serviços sociais. A gente está vendo, inclusive, agora imagens ao vivo, direto de Caracas, na Venezuela, no momento em que o presidente reeleito, Nicolás Maduro, faz a sua primeira declaração ao povo venezuelano. Não sei se você tem o áudio aí, conseguir acompanhar junto comigo. A gente vai tentar um trechinho com você, o Uriam, depois me auxilia para fazer aí talvez a tradução, tentar explicar um pouquinho, coisa rápida, de alguns segundinhos aí, com que os amigos estão acompanhando a gente na fala de Nicolás Maduro. Vamos ver. A todo el pueblo cristiano, por sus oraciones, por sus bendiciones, por su amor. Essa imagem ao vivo, direto da Venezuela, a gente observa, né, no enquadramento apenas Nicolás Maduro e, claro, pessoas ligadas à campanha e ao governo dele também, trazendo aqui para vocês na imagem ao vivo esse momento em que um presidente da República, controverso, apontado como um ditador, sobe a palco para agradecer, para falar sobre amor, para falar sobre esse novo momento que se tem na Venezuela. O Uriam estava falando com a gente permanece com a imagem do discurso dele ao vivo. O Uriam falava sobre a questão envolvendo o petróleo, né, e as sanções contra a economia da Venezuela, inclusive, né, foram bloqueadas, foram impostas pelos Estados Unidos, né, por quase aí 7 anos, e a questão do petróleo é uma projeção de crescimento da venda do petróleo agora em 2024. Isso, de alguma forma, Uriam, quando a gente fala, do principal país do mundo em questão de reservas de petróleo, a possibilidade de que ele possa vender petróleo para o mercado internacional novamente, isso, de alguma forma, deve ajudar na melhora da economia ou não é o suficiente, dado o estado atual da economia venezuelana? Isso poderia ajudar um pouco, mas não seria a solução para resolver todos os problemas do país. Isso porque, como essa indústria do petróleo, ela ficou nas mãos de pessoas que não tinham a competência para isso, e também como o Estado, como o governo priorizava o clientelismo, ou seja, essa troca de bens materiais por apoio político com a população. Então, muitos programas aí de transferência de recursos direto para a população, né? Então, essa indústria acabou sendo sucateada e ela não consegue hoje ser eficiente. Então, até mesmo em um período, há alguns meses, quando os Estados Unidos aliviaram um pouco dessas sanções, o país não conseguia extrair o máximo de petróleo que ele podia. Então, não conseguia ali atingir o mínimo de barris necessários para que, enfim, conseguisse se recuperar economicamente de uma maneira tão significativa. Então, para essa indústria do petróleo se reerguer, são necessárias algumas coisas. Então, uma reforma econômica muito grande, que é o que a oposição estava prometendo, inclusive privatização do setor petrolífero do país, e também que uma reforma mais ampla acontecesse na economia, né? Porque o país ainda possui muitas dívidas com organizações multilaterais, dívidas com outros países também, inclusive dívida bilionária com o Brasil. Então, falta ainda investimento, falta recurso, falta confiança. As sanções, eu acredito, nesse primeiro momento, pelo menos eu especularia que os países, percebendo a não transparência, a não credibilidade dessas eleições,
podem sim tentar endurecer as sanções contra a Venezuela e dificultando a compra de petróleo. Então é muito difícil mesmo que o país consiga se levantar e se reerguer, mesmo com tanto petróleo, durante o governo do Maduro. A gente está vendo aí no discurso, né, Maduro sendo aplaudido nesse momento. O Urian, inclusive, vou até liberar o Urian nesse momento, porque eu sei que é importante que ele acompanhe o discurso de Maduro, ele vai fazer essa análise, pegar os principais pontos. Até convido, Urian, se você puder voltar em breve, depois de você assistir o discurso na íntegra dele, para tentar trazer ali os principais pontos, para a gente conseguir entender essa fala inicial do Maduro, vai ser bastante importante. Por enquanto, muito obrigado pela parceria mais uma vez com a gente aqui, traduzindo o assunto, traduzindo esse momento da política na Venezuela. E a gente volta a se falar em breve aqui no SBT News. Obrigado por enquanto, Urian. Até mais. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.